A Comissão de Assuntos Econômicos do Senado apresentou hoje os integrantes e o plano de trabalho do grupo de senadores que vai acompanhar as investigações sobre o Banco Master. A apresentação foi feita pelo presidente da Comissão de Assuntos Econômicos, Renan Calheiros, do MDB de Alagoas. Esse plano de trabalho prevê audiências públicas, diligências, visitas a órgãos de controle e também a possibilidade de medidas como a quebra de sigilos. Renan afirmou que esse plano busca assegurar o papel fiscalizador do Senado e também a possibilidade de avaliação de eventuais mudanças regulatórias e legislativas. A partir da liquidação, começaram a emergir as ramificações políticas da fraude bilionária, as relações pessoais, a exploração de brechas no sistema financeiro, a vista grossa de autoridades e a cegueira da fiscalização. Tudo indica deliberada. Explicam, em parte, o êxito do trapaceiro e o êxito temporário da própria pirâmide. As digitais de Daniel Vorcaro, entre outros, estão em todos os poderes, em vários escalões, em várias gestões. Por isso, é desaconselhável, queria repetir o que disse ontem aqui, tentar politizar a investigação. Todos que tiveram relações pessoais ou contratuais com o banqueiro vigarista cometeram delitos. Essa é uma resposta que nesta investigação, no acompanhamento das investigações, esta comissão pretende dar. O plano de trabalho inclui articulações com o Banco Central e o Tribunal de Contas da União, além de agenda institucional com o Supremo Tribunal Federal e também a Polícia Federal. O Tribunal de Contas da União ainda colocou um servidor à disposição da comissão. Pois é, Renan anunciou também que pretende convidar o presidente do Banco Central, que é o Gabriel Galípolo, e também o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, para audiências formais. Ele informou ainda que no encerramento dos trabalhos do grupo vai ser apresentado um relatório final. Os senadores que compõem o grupo já tiveram reunião no Banco Central hoje. Gabriel Ferreira Borges, já temos informações sobre essa reunião. Muito boa noite para você, meu caro. Seja bem-vindo mais uma vez aqui ao Tempo News. Boa noite, André. Obrigado. Boa noite, Síria. Boa noite a todo mundo que nos assiste. O presidente da Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, o senador Renan Calheiros, do MDB de Alagoas, disse logo depois de deixar a reunião com o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, na tarde desta quarta-feira, que o grupo vai solicitar formalmente ao Banco Central as informações sigilosas da investigação do Banco Master. Essas informações são do jornal O Globo. Além dessas informações sigilosas, o grupo também pretende pedir um assessoramento técnico ao Banco Central ao longo do curso dos trabalhos desta comissão. O presidente da Comissão de Assuntos Econômicos, ele foi ao Banco Central acompanhado da senadora Leila do Vôlei, do PDT do Distrito Federal, e também do senador Isalci Lucas, do PL, também do Distrito Federal. Além disso, a expectativa desse grupo instalado nesta mesma quarta-feira é se reunir ainda na próxima semana, não só com o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, mas também com o presidente do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, já que a supervisão da investigação que é conduzida pela Polícia Federal está no tribunal e sob a relatoria do ministro Dias Toffoli. Lembrando que essa comissão, como eu disse, ela foi instalada na manhã desta quarta-feira, em meio a uma pressão muito grande, não só popular, mas também de parte significativa do Congresso Nacional sobre o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, do União Brasil do Amapá, e também do presidente da Câmara dos Deputados,
deputados, Hugo Mota, do Republicanos da Paraíba, para instalar uma CPMI para investigar o Banco Master. Essa visita dos senadores ao Banco Central hoje não deixa de ser também um gesto de cortesia à autoridade monetária, que também já viveu tensão, especialmente no final do ano passado, com o Supremo Tribunal Federal, quando Toffoli chegou a determinar, às vésperas do ano novo, que o diretor de fiscalização do Banco Central, Ailton de Aquino, mesmo não sendo investigado pela Polícia Federal, participasse de uma acareação com o ex-presidente do Banco Master, Daniel Vorcaro, e também com o ex-presidente do BRB, Paulo Henrique Costa, aqui na sede da Suprema Corte. No final das contas, Toffoli voltou atrás e a acareação aconteceu apenas entre Vorcaro e Paulo Henrique Costa. O diretor de fiscalização do Banco Central, na ocasião, apenas depôs a PF, já que ele não era investigado. Síria. Tá certo, Gabriel Ferreira Borges, muito obrigada pela participação, bom trabalho para você em Brasília. E ainda no caso do Banco Master, um parecer jurídico do Banco Regional de Brasília recomendou atenção a operações com o Master 4 dias antes da tentativa de compra da instituição. Essa informação foi divulgada pela Folha de São Paulo. O parecer assinado pelo diretor jurídico do BRB, Jacques Veloso, é de 24 de março de 25. Na conclusão do documento, o diretor pondera que não foram constatadas irregularidades do ponto de vista jurídico formal da proposta. No entanto, ele ressaltou novamente as orientações observadas. Pois aí, na mesma semana desse parecer da área jurídica, em 28 de março, o Conselho do BRB, na gestão de Paulo Henrique Costa, aprovaria aí a compra de 58% do capital do Banco Master, desconsiderando o alerta. O valor foi estimado em cerca de 2 bilhões de reais. A operação era vista como um alívio para o Master, que tinha modelo de captação de alto risco e balanços considerados frágeis por órgãos de controle. O presidente do BRB, Nelson Antônio Souza, confirmou que decidiu vender essas carteiras de crédito adquiridas do Banco Master para compradores na Faria Lima. Ele foi hoje para São Paulo, inclusive, negociar essas transações. Segundo o portal G1, a diretoria do banco está em contato com players do mercado para tentar vender ativos de interesse. A lista inclui imóveis, restaurantes e outros bens que podem contribuir com a recomposição do caixa do banco depois da aquisição de créditos de baixa qualidade. Bom, na prática, gente, o BRB ele está vendendo ativos com o objetivo de reduzir riscos. Isso depois da crise, né, envolvendo aí o Banco Master. A venda deve atrair principalmente fundos especializados em ativos problemáticos, que compram com grande desconto para tentar depois recuperar parte do valor. A relação entre o BRB e o Master está entre os alvos de investigação da Polícia Federal no inquérito que investiga, suspeitas de fraudes financeiras envolvendo o banco do Daniel Vorcaro. O presidente do Banco Regional na época das negociações, como o Gabriel falou há pouco, Paulo Henrique Costa, foi afastado do cargo e depois demitido de forma definitiva. Bom, sobre todo esse assunto, essa questão que envolve aí o Banco Master, nós vamos conversar agora com a advogada Thalita Arcanjo, a quem a gente já dá as boas-vindas por aqui. E eu já começo te perguntando, Thalita, qual que é a importância de o Senado criar um grupo como esse que a gente trouxe as informações aqui, específico, para acompanhar essas investigações ligadas ao caso do Banco Master, hein? Boa noite para você. Boa noite. É muito importante porque casos complexos não se resolvem com investigações genéricas. Um grupo específico, ele garante continuidade, garante publicidade, transparência, aprofunda a análise técnica e permite monitorar impactos no sistema financeiro e nos consumidores diretamente. Agora, Thalita, para a gente trazer, muito boa noite para você, seja bem-vindo ao Tempo News. Para a gente trazer essa questão toda do Master, é uma questão que para muita gente fica distante, diante dos olhos da população de um modo geral. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa questão do Master, como é que ela atinge, por que isso tudo é tão importante que seja investigada, seja tudo investigado e que a população entenda o que está acontecendo, que muito desse dinheiro desviado, toda essa fraude tem a ver com dinheiro de pessoas, de aposentadoria, inclusive, Sim, é muito importante trazer essa situação porque a investigação do Senado ela não substitui
o Banco Central, o Ministério Público, o Judiciário e a Comissão de Valores Mobiliários. Mas é muito importante trazer isso para o público visualizar essa situação e a importância, porque o Senado ele pode propor questões legislativas ali, a forma de aprimorar essa situação para que não volte a ocorrer. A situação do Banco Master, ela afetou toda a população que investia, que acreditou no banco, e muito também dos investidores, por causa das propostas promissoras que o banco trouxe. E em vista disso, é uma forma de mostrar, dar essa resposta para a população dessa investigação, para que a população entenda o que está acontecendo, entenda os direitos, as proteções que tem e que essa situação não volte a acontecer com outros bancos. É uma forma de monitorar também esses impactos aí que vai causar nos consumidores, no sistema financeiro como um todo, para que não volte a ocorrer e a população tenha esse prejuízo novamente. Porque tem diversas pessoas ali que estão com o dinheiro preso, né, no banco, sem conseguir retirar, e isso é muito importante para que as pessoas entendam como funciona essa questão financeira, essa investigação, para que sirva de exemplo para que outras instituições financeiras não ocorram, não aconteça a mesma coisa. Agora, Thalita, nos trabalhos dessa comissão aí do Senado estão previstas audiências, até possíveis quebra de sigilos também, né? Esse tipo de medida é adequada nesse trabalho de apuração de uma comissão do Senado? Sim, com toda certeza. Enquanto os outros órgãos apuram responsabilidades jurídicas, o Senado analisa responsabilidades institucionais. Ele pode convocar dirigentes do banco e de outros órgãos, exigir documentos e explicações públicas, identificar falhas na fiscalização e avaliar se houve omissão do Estado, além de propor mudanças legislativas. Então, é trazer à baila essa situação pública ali, né? Como, por exemplo, chamar dirigentes para prestar depoimentos, tudo isso de forma pública. Olá, Thalita, boa noite. Um outro ponto com toda essa investigação em andamento que a gente também tenta esclarecer é se esse caso do Banco Master expõe alguma falha na regulação do sistema financeiro. Você visualiza algum ponto nesse sentido e entende que, por exemplo, essa subcomissão criada no Senado pode enfrentar isso, propor mudanças nessas leis que tratam dessa regulação do sistema financeiro? Sim, com toda certeza. Essas investigações, embora elas não substituam o Ministério Público, o Banco Central e as comissões de valores imobiliários, ela pode sim detectar falhas e trazer essa situação e fazer essas cobranças. Com toda certeza, essa comissão, ela garante a continuidade, né? Permite monitorar esses impactos e traz essa luz, essa publicidade para que o caso não caia no esquecimento e, com toda certeza, um grupo específico implementando esforços ali nessa situação, nessa investigação, com toda certeza vão ter apurações que não estão sendo apuradas até o momento, que não apareceram até o momento. Pois é, e a gente fica pensando nessas intervenções todas que estão sendo feitas. Existe alguma luz para que as pessoas que estão com esse dinheiro lá, que têm esse dinheiro e estão preocupadas com essa questão de perder esse dinheiro, elas já devem entrar com ações? O que essas pessoas devem fazer o mais rápido possível? Que a gente vem falando desse assunto, mas tem muita gente aí que está correndo risco de prejuízo e ainda perdida sem saber o que fazer, né? Nesses casos, até 250 mil, o fundo de garantia, ele cobre, né, esses prejuízos que essas pessoas tiveram, muito embora são valores ali, no caso dos investimentos, são valores que não vão obter investimentos lucrativos, o dinheiro está ali parado. Existem situações, igual recentemente a WeBank, ela decretou ali a liquidação, muitas pessoas também estão com o dinheiro parado nessa situação, então elas não precisam entrar com uma ação judicial nesse caso, porque até 250 mil esse valor é garantido, tem proteção do fundo, basta elas procurarem, fazerem o cadastro, que dentro de um mês ou então de alguns meses esse valor vai ser ressarcido. E o que a gente pode esperar da atuação do Banco Central nesse caso agora na prática, hein, Thalita? O Banco Central, ele funciona ali regulando essa situação e visualizando exatamente a situação de um banco que fez promessas promissoras, nós dizemos assim, né, em termos populares, vendeu algo que ele não tinha como dar aquela mercadoria, ou seja, fez propostas promissoras aos consumidores de um fundo que ele não tinha. Então, o Banco Central, ele
verifica toda essa situação, regulando aquele banco, porque ele tem aquela responsabilidade com todos os bancos, então ele verifica que aquele banco está prometendo algo que ele não pode, isso chama a atenção do Banco Central. O Banco Central vai e apura e determina medidas extremas, como o caso de determinar liquidação, que foi o caso que nós tivemos agora recentemente do Eubank. Agora, a gente está falando aqui de riscos, o André falou dessa questão das pessoas preocupadas em receber, e no caso, os correntistas do BRB, há um risco para, de certa forma, que eles sejam atingidos de alguma maneira por tudo isso que está acontecendo, ou uma coisa não tem nada a ver com a outra? Os correntistas, a conta corrente também, ela pode ser atingida. Mas, sendo o valor até 250 mil, esse valor é protegido pelo fundo de garantia. E esse fundo de garantia, as pessoas fazem o cadastro, elas têm o passo a passo ali, elas vão aguardar para receber, assim como os investidores estão aguardando. Como a gente tem visto, né? Esse banco é um banco que envolve milhões e milhões de reais. Estamos falando talvez de uma das maiores fraudes já registradas no nosso país. A gente fala em 250 mil reais, que deve ser dinheiro de troco para muita gente que investiu ali. Agora, e o restante? Para quem investiu mais do que isso, essa pessoa corre um risco real de perder ou só vir a reaver esse dinheiro daqui a muito tempo? Quando o valor ultrapassa 250 mil, é uma situação mais complicada. Não é tão rápido quanto se for um valor menor. Então, ela corre o risco, sim, de esperar muito tempo para receber esse valor de volta, o que não obsta dessa pessoa ter que entrar com medidas judiciais para reaver esse valor. Em caso, né, a gente fala de investimentos vultuosos. Pois é, e aí agora isso nos coloca um pensamento, né, logo no início desse escândalo do Master, de que guardar o dinheiro em bancos, de certa forma, se torna mais inseguro no nosso país, ou isso foi um caso isolado, na sua opinião, na sua forma de ver, que isso não se aplica a outros bancos, ou isso pode acontecer e a gente tem que começar a pensar em alternativas? Eu digo quem tem dinheiro o suficiente para guardar em bancos assim, que guardam tanto dinheiro, né? Com toda certeza, nós temos que pensar em qual banco nós vamos depositar o valor, em qual banco vamos investir o valor. Nós temos que pensar nessa situação. É aquele ditado, assim, quando começaram os outros bancos digitais, né? As pessoas ficaram muito receosas e optam por bancos antigos. Caixa Econômica, o Banco do Brasil, outros bancos, eles não vão ofertar, não vão fazer ofertas que eles não têm caixa suficiente, porque senão eles vão quebrar. Então, nós temos que prestar muita atenção quando surge um banco no mercado, ou então um banco que já está no mercado, começam a fazer ofertas que outros bancos que já têm muitos anos de mercado, muito nome no mercado, outras promessas que outros bancos certamente não fariam. Bancos que têm mais expertise, mais tempo de banco, não iriam fazer aquela proposta que o Banco Master fez, da forma que fez. Então, é muita pessoa ter maldade, assim, da pessoa querer aplicar o dinheiro, querer investir e saber onde que ela está investindo, não se deixar levar ali por ofertas ali promissoras demais, por um investimento rápido, por um retorno rápido. É pensar mesmo sobre essa questão. Agora, Thalita, esse episódio, com toda essa repercussão, pode, de certa forma, levar a mudanças legislativas e também regulatórias no setor bancário? Com toda certeza. E é muito importante isso, ainda mais que está sendo, né, investigado pelo Senado, que o Senado ele proponha mudanças legislativas e medidas mais rigorosas para esse tipo de situação. Nós estamos falando de milhares de situação, uma situação que não pode ocorrer novamente. Então, a gente espera aí mudanças legislativas nessa situação.